Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Hora de conversar com Juliana Rosa. Ellen, eu acho que a coluna hoje merece uma vinhetinha de plantão, porque mais do que uma análise, é uma notícia importante, né, que acaba de sair. Tá na agulha aí, Ellen? Acaba de sair o PIB do segundo trimestre do Brasil. E o PIB recuou. Caramba, Juliana, eu achei que a gente tivesse passado dessa fase já de PIB negativo. Conta pra gente, bom dia pra você. Bom dia, eu tô conversando com a Alessandra Ribeiro ao vivo aqui no telefone. Alessandra, daqui a pouco eu te ligo de novo, ela vai rir aqui, que ela já é minha fonte antiga. A apuração é assim, viu? Eu tô entrando ao vivo Caramba. aqui, Ale, na Rádio Band News FM, ela tá me ajudando aqui a traduzir o PIB. Já te ligo, Ale, ó, quem sabe faz ao vivo, tá vendo, Manda um gente? beijo. Bom dia, Megali, bom dia pra Sheila, bom dia pra E a Ellen, apuração você em tempo ouvinte. real, hein, Juliana? Tempo real, porque acabou de sair, ela está tentando me ajudar aqui a entender, porque assim, o número em si do PIB veio dentro do esperado. A gente já previa uma estabilidade no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. A gente tem aqui uma queda do PIB de 0,1% no segundo trimestre, abril a junho, em relação ao primeiro, janeiro a março. E quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, um crescimento forte de 12,4%, mas a gente está comparando sempre com o ano passado, que quando a economia estava parada, né? Então é sempre número muito forte quando a gente compara com o ano passado. O que é importante a gente notar? Que quando a gente olha agora como é que está o comportamento da economia, a gente olha o setor de serviços agora melhorando por conta do avanço da vacinação. A gente tem o setor de serviços com maior dinamismo, isso é importante. A gente trouxe ontem os dados do mercado de trabalho, então esse dado, mesmo sendo ainda do segundo trimestre, a gente consegue ver aqui uma melhora do setor de serviços, que é um setor muito importante para a economia brasileira, né? O que mais pesa no PIB, o que mais gera emprego, o que mais contrata principalmente os brasileiros de baixa renda, e é um setor que tem um pouco de tudo, mas que está muito ligado a contato físico, a aglomeração, então turismo, eventos, salão de beleza. Então é importante a gente olhar que a gente tem alguma melhora da economia, mas que é algo muito heterogêneo, né? Houve uma estabilidade do PIB justamente porque a gente tem coisas crescendo e coisas que estão em queda. Então, assim, o setor de serviços melhora, mas a indústria, por exemplo, ela piora. Por quê? Porque estão faltando peças, né? O setor automotivo, a gente tem falado muito disso aqui, né? O setor automotivo está com falta de equipamentos. Então, a gente tem o setor automotivo, várias fábricas estão paradas, então o setor automotivo, principalmente a indústria como um todo, a indústria de eletrodomésticos também tem relatado falta de peças, então isso ainda é efeito da pandemia, provocando ainda uma desestruturação de cadeia produtiva, né? Então, a gente, olhando aqui os dados de indústria, a gente vê a piora aqui do setor industrial. Quando a gente olha pelo lado aqui da agricultura, por exemplo, que ajudou muito, né, a gente no primeiro trimestre, a gente já começa a ver, a Alessandra estava me ajudando aqui a entender aqui esses números, a Alessandra Ribeiro, economista da consultoria Tendências, que a gente já começa a ver os efeitos da seca, que está afetando aí a conta de luz, né, que afetou aí os reservatórios das hidrelétricas, né, choveu muito pouco no Brasil, tem um efeito mundial, né, essa questão de mudanças climáticas, a gente está tendo efeitos já em algumas culturas agrícolas. Então, a gente começa a ver a agricultura, que ajudou muito a economia brasileira no primeiro trimestre, agora nos dados do segundo trimestre também não ajudando a economia. Agora, uma coisa que eu tive que desligar aqui correndo, que a Alessandra estava me ajudando a entender, é o seguinte, quando você olha o consumo das famílias, ela diz que surpreendeu para baixo, que é o fato de que o consumo das famílias surpreendeu, estava pegando aqui os dados, olha só. Deixa eu pegar aqui os números. Veio pior do que o esperado. E aqui eu acho que a gente já pode falar um pouco... Variação zero. Tá conseguindo pegar aqui o número? Meu iPad travou aqui. Zero, né? Ficou no zero. E os investimentos caíram 3,6%, olha só.
Pois é, esse investimento preocupa, né, Megali? Porque o investimento de hoje é o crescimento de amanhã, né? Então, você não está investindo hoje, preocupa porque justamente para o ano que vem as projeções de crescimento são muito pequenas, né? Então, a gente tem uma preocupação de toda essa... tanto a pressão inflacionária quanto esses riscos políticos que a gente tem conversado tem deixado o empresariado muito desconfiado, com muita incerteza, e isso preocupa em termos de investimento, de expansão, de contratações, e esse dado de investimento que você está trazendo também é importante. E essa questão do consumo é muito importante, porque se as pessoas estão consumindo menos, e como está dizendo a economista, surpreendeu para baixo, também preocupa no sentido de que se as pessoas estão com menos capacidade de consumo, também é preocupante porque você tem um estímulo menor de crescimento, né? Se as pessoas estão gastando mais para poder pagar suas contas, né? O governo ontem confirmou, a gente deu aqui, né, que ia ter aumento da conta de luz, essa questão da seca aumentando a alimentação e toda essa preocupação política encarecendo via dólar uma série de preços, a gente tem o brasileiro com uma pressão ainda muito grande aí, inflacionária, dificultando um crescimento mais vigoroso da economia. Portanto, a gente tem, por um lado, Megali, a gente teve esse PIB agora estagnado, que tem a ver com efeito ainda de paradas por conta da pandemia, né? Março teve parada, né? Fechamento de comércio, e abril começou a reabrir, maio, setor de serviços começou a melhorar com o avanço da vacinação, a indústria ainda sofrendo com falta de peças, o agronegócio com seca, e segundo, agora terceiro, quarto trimestre, o setor de serviços deve continuar melhorando, a indústria ainda sofrendo com falta de peças e também com a falta de ímpeto de consumo, de dinheiro no bolso também do consumidor, que agora vai consumir um pouco mais de serviço e um pouco menos de produto, né? E por outro lado, a questão da seca afetando o agronegócio. Então é isso, a gente tem alguma melhora da economia, mas de uma maneira bastante heterogênea, tanto pela falta de insumos, né, por conta de falta de peças pela pandemia, quanto por falta de dinheiro no bolso por conta dessa inflação aí pesando agora, no bolso dos brasileiros. Então é aquela coisa meio copo meio cheio, meio vazio, tá melhorando, mas bem devagarzinho, né, Megali? E agora, eu não quero ser o portador das más notícias, mas fatos são fatos. A agropecuária caiu 2,8%. E ainda não está precificada aí a seca, as geadas, verdade, porque tudo isso aconteceu já no terceiro trimestre. E aqui a gente está falando do segundo trimestre. Então o retrato não é bonito. É a agropecuária que tem puxado o PIB para cima ou evitado quedas maiores. É verdade. Juliana Rosa, com números quentinhos aí, obviamente voltará durante a nossa programação com mais análises. Bom trabalho para você, Ju. Obrigada, beijão.